E aí pessoal, tudo bem? Sou Fernando Pacheco, da consultoria Pacheco. Nós estamos aqui mais uma oportunidade para conversar um pouco mais sobre as melhores práticas de prevenção de perdas para esse nosso mercado de logística e de transportes. Hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito presente. Eu tenho acompanhado muito discussões em relação a esse tema nas minhas atividades aí do dia a dia, que é em relação à documentação pertinente ao gerenciamento de risco e atrelada à parte de seguros, né? Antes disso, vamos fazer uma breve explanação. O objetivo não é entrar nesse tema, nessa parte técnica que não vem ao caso agora, mas uma breve explanação sobre quem é e quais são as partes envolvidas nesse conjunto todo, né? Então, num primeiro momento, nós temos a seguradora, que é a empresa, de uma forma bem simples, é aquela responsável pelo ressarcimento ao seu cliente final, num caso de um evento de sinistros, né? Nós temos a corretora, que é a intermediária entre a seguradora e o cliente final e o segurado. Nós temos a gerenciadora de risco, que é a especialista, é aquela empresa responsável pelo desenvolvimento das atividades de prevenção de perdas, né? Não só o monitoramento especificamente, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. E a gente tem o cliente final, né? Quando a gente fala do cliente final, a gente tem, de uma forma bem macro, nós temos três partes aí. O embarcador, que é o detentor da carga, ou nós temos o transportador ou o operador logístico, que em uma proporção diferente são aqueles uma proporção e responsabilidades diferentes, são aqueles encarregados do transporte da mercadoria do embarcador, né? Então, quando a gente fala de documentação entre esses envolvidos, sempre atrelando o gerenciamento de risco ao seguro, nós temos também três documentos. Nós temos a pólice de seguros, que é o documento mãe, digamos assim, onde ele vai prescrever todas as condições daquele seguro, condições financeiras e comerciais, condições técnicas de seguro, cláusulas de cobertura, de isenção, né? E inclusive questões relativas ao gerenciamento de risco. Limites de valores por embarque, comboio, limites de horário, condições de gerenciamento de risco, né? E que vai servir de base para outros dois documentos. Um deles mais ligado à pólice, que é a DDR, que é uma carta de dispensa de direito de regresso, emitida ao transportador quando o seguro é do embarcador. Não vamos entrar no detalhe, me perdoem aqui, porque é um tema muito complexo e não é o nosso foco aqui, né? Nós temos essa carta de DDR, como eu disse, emitida ao transportador, e a gente tem também o PGR, Plano de Gerenciamento de Risco. E esse sim, esse é o documento fundamental pertinente ao gerenciamento de risco. Nele vão conter todas as regras detalhadamente de todos os envolvidos nesse processo. E quando a gente fala dos envolvidos do processo, nós não estamos falando só essas empresas, nós estamos falando também da central de monitoramento específica do gerenciador de risco, nós estamos falando de atividades do motorista, nós estamos falando de responsabilidades de pessoas de expedição, seja do transportador, seja do operador logístico, seja até mesmo do próprio cliente, do próprio embarcador. Nós estamos falando de atividades de acionamento de prontas respostas, de órgãos policiais, enfim, o documento que prevê detalhadamente todas as atribuições e todas as responsabilidades de cada um. O mais importante, pessoal, são esses documentos, esses três documentos falarem entre si. Nós estamos vivendo um período, né, muito bom de evolução tecnológica, sistêmica, a cada dia há uma nova, surge uma novidade no mercado, e esses documentos precisam acompanhar essa evolução. E aí, quando eu falo isso, de entrar nesse detalhe, de escrever no detalhe quais são as responsabilidades de cada um, muita gente encara isso ou questiona isso. Ah, Pacheco, mas você está querendo lá na frente, quando tiver um sinistro, achar um responsável. De forma alguma. Muito pelo contrário. O objetivo de você ter
uma apólice bem definida na parte de gerenciamento de risco, uma DDR que acompanhe essa apólice e você ter um plano de gerenciamento de risco completo em termos de atribuições e responsabilidades de cada um, não é de lá na frente encontrar um culpado no sinistro, é justamente de que cada parte do processo tenha consciência, tenha conhecimento da sua responsabilidade, da sua atribuição. É o que eu sempre digo aqui, pessoal, nós todos trabalhamos com prevenção. A palavra-chave do nosso negócio é prevenção. Então, quando nós falamos em prevenção, nós falamos em prevenir que o sinistro ocorra. Parte desse processo está em eu descrever um bom documento, eu detalhar as atribuições de cada um e conversar entre eles, o PGR com a apólice e com a DDR. Muitas vezes aí, muitos de vocês já devem ter vivenciado situações de condições, de atribuições, de responsabilidades que ficaram mal escritas, subjetivas e acabou tendo um problema, um desgaste lá na frente. O objetivo, pessoal, não é ver o responsável lá na frente, muito pelo contrário, é previamente estabelecer todas as responsabilidades de cada um, para que todos saibam o que tem que fazer, aonde começa e aonde termina a sua responsabilidade e que o processo de gerenciamento de risco, o processo de prevenção de perdas seja executado da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Esse é o recado de hoje. Como eu sempre digo, vamos acessar aí a nossa página no Facebook, YouTube, LinkedIn, para compartilhar, dar as suas sugestões, as suas críticas e a gente continuar nessa nossa discussão em busca das melhores práticas. Obrigado, pessoal. Um abraço.